queria que a gente fosse. E eu me lembro que um daqueles homens puxou minha carteira pastoral e tem lá um brasão do estado do Ceará, e tem duas faixas verde e amarela do Brasil, e tem um nome, Pastor Evangelho. E ele olhou, parece que não sabia ler direito, e ele disse: ele é policial. E quando eu ouvi, eu disse: não, eu sou pastor, leia direito. Aí ele olhou, sabe, aí tá escrito aqui pastor. E quando ele viu que era pastor, parece que alguma coisa foi mudando, porque de repente alguém chegou e disse: olha, nós não vamos fazer mal a vocês não, nós vamos já levar vocês embora daqui, vamos deixar vocês em algum lugar. E 2 horas depois eles fizeram isso, entregaram a gente dentro de um carro, num lugar bem ermo ali no Beach Park, e nós fomos embora para casa. E no outro dia meu carro foi achado, e para a glória do Senhor, o prejuízo que eles nos deram, nós recuperamos 100 vezes mais. Deus não nos deixou ficar de forma alguma em prejuízo. E eu vi a mão do Senhor naquele lugar. Eu me lembro, irmãos, porque servir a Deus é entregar a nossa vida. E eu fico questionando como devemos servir a Deus. Nós devemos servir realmente lembrando que nós estamos servindo aquele que nos comprou com o sangue do Filho dele. Sabe, às vezes a gente pensa que o nosso tempo é caro demais para dedicar ao Senhor, que nós não temos tempo para fazer as obras de Deus. Mas quando eu me lembro que a minha vida custou o sangue de Jesus, que foi vestido na cruz do Calvário por mim e pelos pecadores do mundo todo, que nem eu me lembro e digo: não, Senhor, eu tenho todo o tempo do mundo para fazer a tua obra. Nós temos que servir a Deus lembrando que Ele fez grandes coisas por nós. Diga: Deus fez e faz grandes coisas por nós. Nós devemos servir a Deus lembrando que Ele quebra toda maldição na nossa vida. Nós devemos lembrar que Ele nos curou de tantas e tantas enfermidades. O diabo é louco para colocar você enfermado à morte, mas a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 53: pelas suas pisaduras somos sarados. E o diabo não consegue atingir a igreja, porque aquele a quem nós servimos, aquele que nós fazemos a obra dele, aquele que nos chamou, ele se responsabiliza pela nossa vida. Sabe, irmãos, eu faço a obra do Senhor lembrando, me dedicando, porque Ele nos deu uma herança. Pastor, que herança é essa? Quanto em dinheiro, quanto em ouro, quanto em prata? Eu quero dizer para você que a herança que Deus nos deu, ela ainda é muito pequena aqui na terra. Talvez alguém dê testemunho, conseguiu uma casa, um carro, uma fazenda, um avião, um helicóptero, porque Deus me deu. Isso é bobagem. Eu era uma pessoa desempregada e agora sou dono de uma multinacional. Isso é besteira, porque a verdadeira herança que o Senhor nos deu, a maior de todas, nós ainda vamos conhecer quando a gente chegar lá no céu. E é para ela e é por ela, Senhor, que nós devemos trabalhar para o Senhor. Nós devemos lembrar que essa herança é nossa. Nós devemos tomar posse dessa herança. E ninguém vai entrar lá no céu se for um mau obreiro, se corromper dentro da obra do Senhor. Sabe, ninguém vai conseguir entrar lá no céu, ainda que seja um pastor que tenha 50 mil ovelhas, se o seu coração não tiver convertido a Deus. Nós temos que ser mansos e humildes de coração. Nós temos que entender que aqui realmente é uma igreja do Senhor Jesus. Ele é que ordena, Ele é que manda, e nós temos que obedecer. Amém? E por que nós estamos dizendo isso? Porque a fidelidade do Senhor é a nossa força. Porque o amor de Deus tem sido a nossa força. Porque a graça de Deus nos tem bastado. Porque, irmãos, nós não teríamos feito nada, não teríamos chegado em canto nenhum, se não fosse a mão de Deus do nosso lado. Ainda essa semana pessoas foram curadas. Ainda nesse mês passado vários foram abençoados na campanha que nós fizemos na igreja. Sabe, cada bênção tem construído essa igreja. Cada pessoinha que se converte, que vai para o encontro com Deus, que vai para o pré-encontro, para o pós-encontro, que é batizado nas águas, são pessoas que têm sido abençoadas por Deus. Eu não sei como é que seria a minha história de vida sem a igreja. Às vezes eu fico imaginando lá em casa o que eu seria, um gerente de banco. Eu estava estudando para isso na época. O que eu seria? O que eu estaria fazendo? Como seriam as minhas noites de domingo? Como seriam os meus dias na semana? Sabe, será que eu teria sossego com um chamado tão grande no meu coração, ardendo dentro de mim e calado? Fechado a boca, cerrado os lábios, diante de um chamado tão grande que Deus me deu?
Queridos, eu abandonei todo o meu trabalho secular naquela época atrás e fui fazer a obra do Senhor. E há pouco tempo, apenas há alguns anos, a gente resolveu que nós tínhamos que ter o shopping da Bíblia para poder nos manter da obra. E esse shopping da Bíblia tem sido uma bênção na nossa vida, porque Deus abriu essas portas para a gente poder abençoar essa igreja, abençoar o ministério, abençoar a obra missionária. Eu pensava que era só para me abençoar, mas não. Nós temos abençoado muitas, mas muitas pessoas. Eu tenho visto a mão do Senhor agindo na nossa vida, irmãos. Sabe, quando a gente joga uma sementinha, a gente pensa que jogou na areia, apenas ali, pronto. Mas quando a gente vai olhar, já tem uma árvore no lugar. Deus tem feito isso. Quantas pessoas eram apenas sementinhas na areia e hoje estão aí, obreiros, sabe? Pessoas que eram ex-homossexuais, são ex-homossexuais. Pessoas que eram lésbicas e estão hoje aqui na igreja, já não são mais lésbicas. Pessoas que eram drogados, nós temos tantos drogados aqui que se converteram e hoje são grandes servos do Senhor. Nós temos ex-traficantes, homens que achavam que aquele dinheiro era bom, mas hoje eles preferem o ouro refinado no fogo de Deus. Eles preferem receber a unção do Espírito Santo do que se prostituírem com aquele dinheiro maldito. Sabe, irmãos, eu hoje olho para cá e vejo ex-prostitutos, ex-prostitutas. Eu vejo empresários que chegaram falidos na igreja. Eu vejo famílias destruídas que hoje estão construídas. Eu vejo casamentos que já eram para ter acabado há muito tempo, mas a mão do Senhor segurou esses casamentos. Eu vejo tanta gente que eu já casei, tanta criança que eu já apresentei, tanta gente que eu batizei nas águas. Eu estava contando, acho que eu casei mais de 700 casais nesses 14 anos. Imagine isso. E a gente fica vendo essa história e imaginando quantas coisas Deus ainda fará. Sabe por quê, irmãos? Porque eu estava pensando hoje com Deus, Senhor, eu quero pregar para 100 milhões de pessoas. E 100 milhões de pessoas é muita gente, irmão. É muita gente. Nós temos que ter realmente uma visão muito grande. E eu estou crendo que Deus vai nos multiplicar essa unção de uma maneira tal que nós vamos poder pregar para 100 milhões de pessoas, amém? Eu creio que Deus vai nos dar meios para que antes que Jesus volte, essa igreja Cristo Salva, ela possa declarar para o mundo todo que realmente só há um caminho, uma verdade e uma vida: Jesus Cristo. Hoje eu não sei se eu estou disposto a pregar, mas eu quero falar de uma forma testemunhal de que não há outro caminho, irmãos. Embora você tenha dito ou pensado que todos os caminhos levam a Deus. Tem um obreiro que me perguntou: pastor, todos os caminhos levam a Deus? E eu disse para o obreiro: irmão, se fossem todos os caminhos eles levassem a Deus, Jesus não teria dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não teria colocado o artigo definido ali. Ele não teria colocado a si mesmo como a única definição de caminho certo. Nós temos que hoje resgatar almas que estão feridas. E eu quero dizer para essa igreja que o seu chamado é muito maior do que você imagina. Eu estou olhando aqui para uma multidão de pastores e pastoras. Quantos creem? Levanta a mão e diga: em nome de Jesus. Eu estou olhando aqui para missionários e missionárias. Quantos creem? Levanta a mão e diga: glória a Jesus. Eu estou olhando aqui para um povo que tem poder de curar e expulsar demônio. Quantos creem nisso? Levanta a mão. Amém? Eu estou olhando para muitos e muitos que vão fazer a obra pelo mundo todo. Quantos creem que vão para os países do mundo ganhar almas para o Senhor? Levanta a mão e diga: amém, Jesus. Irmãos, eu tenho que crer nisso, porque senão o chamado dessa igreja para. Eu tenho que acreditar que o que Deus quer que a gente faça é muito maior do que pregar apenas aqui em Messejana, amém? É muito maior do que estar nesse lugar. É bem maior, porque o Senhor disse: clama a mim e responder-te-ei e te mostrarei coisas maiores, amém? Coisas grandes que você ainda não sabe. Jesus tem coisas grandes. Diga para o seu irmão: Jesus tem coisas grandes para você, irmão. Diga: Jesus tem coisas grandes para você. Diga: Jesus tem coisas grandes para você. Agora diga assim: o teu chamado é maior do que você imagina. Diga: o teu chamado na Cristo Salva é maior do que você imagina.
Diga assim: não tá bom não, tem mais, é maior. Você ainda não fez nada, agora é que está começando. Jesus vai te exaltar, vai te colocar em ponto de honra, mas você tem que aprender a ter obediência ao teu chamado. Você tem que entender o que é obra do Senhor. Você tem que aprender a sofrer, padecer por amor a Cristo. Paulo disse que conheceu toda a guarda pretoriana fazendo a obra de Deus, apanhou. Nós temos que aprender isso. Por vezes nós vamos apanhar, mas sabe por que temos que apanhar? Pelo mesmo motivo que Jesus, o nosso Senhor, apanhou. Porque amamos as almas. Sabe, irmãos, algumas vezes eu me senti muito só, mesmo no meio de multidões. Algumas vezes eu me senti vazio, mesmo estando cheio no estômago. Porque o que me faz ascender para a obra de Deus é que a gente faça a obra e que as pessoas elas amem a gente, apesar dos nossos erros. Se você olhar para mim, você vai ver muitos defeitos, não só físicos, mas também no campo psicológico. É difícil você dizer para uma pessoa que já está numa certa idade que ela tem que mudar, mas eu digo para mim isso todo dia. Todo dia eu olho para mim no espelho e digo: você tem que mudar, rapaz. E às vezes quando eu chego num canto, alguém olha para mim e diz assim: o senhor, começa o senhor para cá, o senhor para lá. Eu digo: eu estou ficando velho mesmo. Mas eu tenho que mudar. Tem coisas que eu sei que eu tenho que mudar. Tenha paciência, eu estou mudando, devagarinho vai. Agora, eu aprendi, a gente nunca deve querer ser a palmatória do mundo. A gente nunca deve olhar para a gente como uma perfeição e olhar para os outros como os imperfeitos. A gente tem que aprender que todo mundo tem defeitos e nós temos que amar o nosso próximo, independente dos defeitos deles. Tem gente que muitas vezes olha para a igreja e diz: pastor, a minha igreja tem isso, tem aquilo, está errado. Irmãos, a igreja é um hospital público. Igreja é lugar que recebe todo tipo de gente. Amém? As portas da igreja estão abertas para qualquer religião, para qualquer tipo de situação. A pessoa chega... Olha, nesse encontro passado, nós tivemos pessoas que levaram até maconha para o encontro. Aí você imagina: pastor, vamos fechar as portas para esse povo? Não, irmãos. Jesus disse: eu vim para os doentes, não foi para os sãos. Nós abrimos as portas para as pessoas que carecem, que necessitam. Isso quer dizer que nós vamos ter problema por isso. Nós vamos ter muitas dificuldades com isso. Mas nós vamos abrir a porta. Eu me lembro quando, e eu vou citar esse exemplo aqui, mas são muitos. Mas eu me lembro quando o Marcelo veio para a igreja. O Marcelo está por aí em algum lugar, vai já apresentar aí uma peça. Mas eu me lembro quando o Marcelo veio para a igreja, ele estava numa tremenda mini saia, irmãos. Só dava assim, ó, um palmo de saia. E o Marcelo estava com um cabelão e umas unhas enormes e um sapato daqueles alto, né? Salto alto. E se você conhecer, eu sou daquela geração assim mais machista, né? O pessoal mais atrasado um pouco. Quando eu olhei para o Marcelo, eu disse: meu Deus, eu não sei se é ela ou é ele já. Negócio feio, medonho. Homem todo travestido de mulher. E eu olhei para ele. E quando o irmão me apresentou o Marcelo, eu disse: e agora, Senhor, o que eu faço? Ele não tem um documento para dizer nem o nome dele. Está sem ter para onde ir. Está sem ter o que comer. O que eu faço com esse cara aqui, meu Deus? Aliás, não sei nem se eu digo com esse cara. Está tão difícil de dizer alguma coisa. E o Espírito Santo disse no meu coração: faça o que eu faria. Aí me desmontou todo. Eu disse: pode deixar o rapaz dormir aqui na igreja, vamos cuidar dele. E ele eu só vou deixar de cuidar dele quando eu disser: tá bom, ele agora está adulto, já dá para ir. E durante algum tempo eu vi o crescimento do Marcelo aqui nessa igreja.
E cada dia que eu vi o Marcelo tirando uma unha, pintando, ajeitando o cabelo, ajeitando a roupa, sabe, se vestindo de homem, cada vez que eu via uma coisa a mais no Marcelo, eu dizia para mim mesmo: Jesus, é assim que as pessoas são transformadas, através do teu Espírito. Mas elas têm que ser amadas, elas têm que ser cuidadas, elas têm que ser zeladas, sabe? Não é só chegar aqui, fazer um culto, mandar o povo ir para casa e dizer que está tudo bem, não. Nós temos que cuidar das pessoas. Eu aprendi que fazer a obra de Deus é saber zelar pelas pessoas. Eu não conto as vezes que a minha mãe disse para mim: meu filho, vai dormir, você é de carne e osso, você não tem mais tempo para dormir, você fica em pé, dormindo em pé nos cantos. Quantas vezes a minha mãe, com muito amor, me repreendia, dizendo: meu filho, você está só trabalhando, você não tem tempo para nada. Nesses 14 anos eu tirei 10 dias de folga, e depois mais 6 dias, foram 16 dias ao todo, nesses 14 anos de ministério. 10 dias foi porque eu casei, e os outros 6 foi porque eu fugi da igreja para ninguém me encontrar. Senão não tinha tido folga. E você imagina que durante esses 14 anos eu não me arrependo de um minuto que eu trabalhei para essa igreja. Eu conheci pastores que ganhavam salários enormes. As igrejas que eu me congreguei, pastores eram bem mantidos, pastores tinham casa, carro, salário, 13º, férias, tinham tudo. E eu imaginava, quando eu fosse pastor, que um dia eu haveria de ter muita regalia como aquele meu pastor. Durante 14 anos eu nunca vi essa regalia. E eu agradeço a Deus hoje, porque isso também formou o meu caráter. Eu agradeço porque eu tenho que trabalhar todo dia na minha loja para poder me manter. Sabe, eu agradeço a Deus porque cada minuto da minha vida eu tenho podido dizer ao Senhor: Senhor, eu estou fazendo a tua obra com amor, com carinho, com dedicação. Irmãos, essa obra para mim ela é muito cara, porque ela vale o sangue de Cristo. E para mim, igreja não é parede. Eu vejo muitos pastores preocupados: como é que vai ser as paredes da minha igreja? Como é que vai ficar o meu templo? O templo não é seu, é de Deus. Como é que vai ser o meu ministério? O ministério é do Senhor. Eu me preocupo com o templo do Espírito Santo, que são vocês, em que essa igreja pregue a palavra, que ela ensine a verdade, que ela não ensine heresia. Porque sabe, o campo de maior quantidade de heresia que existe no mundo é a igreja. É o lugar que o diabo mais joga heresia, é a igreja. É o lugar que ele mais semeia heresia, na igreja. Hoje você vê pastores pregando todo tipo de heresia, espalhando um monte de bobagem, fazendo o povo errar de todo jeito. E eu me lembro da palavra que Deus disse a Jeremias, que nós teríamos que ter cuidado com esses pastores. Nós teríamos que ter cuidado com esses falsos dirigentes que haveriam de vir. Paulo falou a Timóteo a mesma coisa: olha, toma cuidado, porque homens com a mente cauterizada estarão à frente das igrejas. Toma cuidado, eles vão falar de fábulas, eles vão ensinar besteira, bobagem, e multidões vão ser enganadas. Sabe, eu me preocupo tanto, irmãos. Eu escrevi aquele livro, A Hipocrisia na Igreja, porque eu me preocupava em formatar um caráter nessa igreja, um caráter de Deus no coração das pessoas dessa igreja. Que vocês tenham um caráter do Espírito Santo também. Que vocês entendam que aqui é um lugar cheio de defeitos, porque a igreja não é a parede, são vocês. Cada um de vocês tem defeitos, mas nós devemos amar os nossos irmãos. Nós devemos aprender a amar os nossos irmãos, os nossos obreiros, os nossos evangelistas, os nossos diáconos, os nossos dirigentes, que são cheios de defeitos também, o nosso pastor, que é cheio de defeito, a pastora, que é cheia de defeito, entendeu? Nós temos que aprender a amar cada um e valorizar. Sabe, a gente tem que aprender essa lição do dar valor. Tem muita gente que só dá valor quando perde as coisas. Nós temos que aprender a valorizar enquanto temos elas. Valorizar o nosso pai, a nossa mãe,
valorizar a nossa igreja, valorizar o nosso pastor, valorizar a nossa mulher, valorizar os nossos filhos, valorizar o marido, valorizar o nosso salário, valorizar o nosso emprego, a nossa empresa, aquilo que Deus nos dá, valorizar a saúde, a revelação que o Espírito Santo te dá, a oportunidade de você ser perdoado todos os dias. Você imagina, todo dia Deus te dá a oportunidade de ser perdoado. E você muitas vezes é injusto com Deus e diz: Senhor, o que é que o Senhor tem feito por mim? Todo dia Ele te dá a oportunidade de perdão. Amém? Todo dia Ele te dá a oportunidade de você se achegar até Ele. Todo dia você erra com Ele, mas Ele te dá outra oportunidade. Nós temos que aprender a valorizar isso. E eu queria concluir com um único versículo aqui. Por favor, abra ainda a sua Bíblia. No livro de Marcos, amém? Acharam? Capítulo 16. Os que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda. Vamos ler de novo? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho aonde? Quem crê e for batizado será, mas quem não crê será. A estes sinais hão de seguir